Então, sejam bem-vindas à mentoria Amplitude. Josi, mas o que é essa mentoria? Essa mentoria nós vamos falar sobre gestão na fotografia. O primeiro dia hoje vai ser sobre marketing, amanhã sobre técnicas de vendas e na quarta, que é o nosso encerramento, vai ser finanças. E, gente, finanças vai estar assim, ó, um aprendizado ali. Maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se programem para vocês estarem presentes em todos esses dias, tá? Nesses 3 dias. A gente inicia com uma frasezinha ali para vocês. Se você não é feliz no trabalho, não pode ser feliz na vida. Gente, às vezes a gente se engana, a gente não é feliz no amor, mas assim, ó, a gente é muito mais envolvido com o trabalho do que com o nosso amor. É ou não é? É muito mais envolvido, olha o tempo todo que a gente passa no nosso trabalho. Então, se a gente não é feliz no nosso trabalho, a gente não pode ser feliz na vida. Tá? Eu quero que vocês fiquem pensando muito nessa frase. Geralmente quem trabalha com fotografia, e praticamente quase todos que eu conheço, sempre diz o seguinte: eu amo o que eu faço. Eu amo. Só que o que acontece? O fotógrafo, ele olha muito para a parte artística, que é a parte mais gostosa, mais prazerosa. É aquilo que realmente traz a felicidade. É aquele ângulo maravilhoso que vocês pegam, é o momento de estar ali tirando foto, direcionando e assim vai, todo aquele envolvimento. Só que quando vocês param para pensar, opa, mas eu vivo de fotografia. E para vocês viverem de fotografia, vocês vão precisar de gestão na fotografia. Aí começa a complicar, né? Então, por isso que a gente quer trazer de uma maneira prática 3 dias, né, com o assunto de marketing, técnicas e finanças, aonde a gente vai conseguir ver uma maneira mais prática, tá? E é claro que é uma maneira mais enxuta. Então, a gente não vai detalhar, porque para detalhar precisa de mais tempo, tá? Então, nós vamos ver de uma maneira mais prática. Bom, sobre o marketing, o que nós vamos ver hoje nesse primeiro dia? Nós vamos ver os 8 P's do marketing digital, nós vamos ver os 5 pilares do marketing, marketing de influência e, por último, a aula é maravilhosa sobre tráfego orgânico e pago. Inclusive, depois vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Sobre o tráfego orgânico e pago, quem vai dar essa aula é o Gato, tá? Ele que é formado em tráfego pago, então ele vai vir e vai explicar tudo para vocês. Bom, então, iniciando agora com o marketing, tá? Hoje em dia, nós temos a faca e o queijo na mão. Josi, mas o que é a faca e o queijo na mão? Hoje, no marketing digital, nós temos tudo para fazer andar o negócio. Muito mais fácil do que era antigamente. Antigamente, a gente fala de um marketing tradicional. Existe o marketing tradicional e existe o marketing hoje digital, tá? Então, o que nós vamos escutar? Hoje nós vamos ver toda a parte de marketing digital. Por quê? Porque o marketing tradicional, quase ninguém mais trabalha com marketing tradicional, que nós vamos dar uma análise também. Hoje é praticamente tudo marketing digital, tá? Ó, aqui, que nem antigamente, como que era esse marketing tradicional? Era através de jornais, revistas, rádio, televisão, tá? Quem aqui é praticamente da minha idade, lembra que quando a gente era criança ou adolescente, existia lá a novela das 8, que ainda existe hoje, né? Mas eu nunca mais olhei a televisão aberta, mas na época, quando eu era criança e adolescente, eu olhava, e a novela das 8 era a propaganda mais bonita que tinha, era aquela propaganda mais cara, era onde aquela empresa que fazia a propaganda nesse horário era aquela empresa que realmente bombava. Vocês lembram disso? Alguém aqui é da época? Vocês lembram que
assim, tanto que eu pensava assim, olha, eu era adolescente, eu pensava, meu Deus, se eu tivesse um negócio, como eu queria fazer um marketing na hora da novela das 8. Esse era assim, o meu sonho quando eu tivesse um negócio. Era esse que eu queria. Bom, só que a gente sabe, né? Vocês lembram que naquela época, e hoje também ainda é muito caro fazer um anúncio numa televisão. Hoje, bem provável, trazendo uma equivalência com o que era antigamente, ainda é mais em conta. Mas, gente, naquela época era uma fortuna. Tu tinha que ter muito dinheiro, tinha que ser a empresa para poder fazer o marketing na televisão. Rádio já era caro, inclusive jornal. Vocês lembram que o jornal, a gente tinha, eu cheguei a anunciar nas empresas que eu trabalhei muito antigamente, a gente anunciava. Então eu lembro que a Zero Hora, por exemplo, a gente anunciava na Zero Hora. Para anunciar na capa da Zero Hora era uma fortuna. Era assim muito dinheiro investido que o marketing tinha que destinar. Aí o que a gente fazia? A gente colocava lá para o final do jornal, que aí o anúncio era mais em conta, tá? O que hoje acontece? Que eu trouxe para vocês que nós temos a faca e o queijo na mão. Hoje, anunciar nas redes sociais é um dos meios mais baratos que tem e com um retorno imediato, aonde você realmente atinge quem você quer. Só tem que ter estratégia certa, conhecimento certo para fazer a estratégia correta. Entenderam? Então, nós temos... Hoje é muito mais fácil da gente vender o produto. É muito mais fácil da gente anunciar. E eu não estou falando só do Insta, nós temos o Face, tem outras redes sociais também. Então, através de todas essas, a gente consegue ter um bom retorno. Inclusive, nós temos o Google... Como é que é o nome daquele? O Google Ads. O Gato vai falar um pouquinho mais sobre esse, que ele também faz anúncio lá e a gente tem retorno. Então, assim, ó, tem muitas possibilidades, que às vezes por falta de conhecimento, tá? Falta de uma organização da gente, a gente acaba não criando estratégias, né? Para saber o que realmente fazer e para quem atingir, tá? Então, eu trouxe a frasezinha, e faltou uma frasezinha só do marketing aqui. Tá embaixo aonde? Eu trouxe uma frasezinha do marketing que eu quero que vocês... Tá na última página? Não. Não está. Isso, dá uma olhadinha aqui, por favor. A do marketing. Ah, ele botou ali embaixo. Bom, marketing, então, o que é o marketing? É uma atividade que promove produtos e serviços para gerar interesse e satisfação às pessoas dos consumidores. Então, Josi, o que é o marketing? Fixam isso na cabeça de vocês. É uma atividade que vai promover os serviços e os produtos de vocês. No nosso caso, mais é serviço. Então, marketing faz o quê? Promove o serviço, que vai gerar interesse e satisfazer a necessidade dos consumidores. Gravam isso, porque as pessoas me perguntam, tá, Josi, mas o que é marketing? Bom, marketing vai ser atividade. Vai ser o quê? A criação de conteúdo que vocês fazem, do serviço de vocês, que geram desejo para atingir as pessoas. Entenderam? Então, esse é o nosso resumo de marketing, tá? 8 P's do marketing digital. Então, vamos ver os 8 P's agora. Assim, ó. Nós precisamos ter essa parte teórica, tá? Através da parte teórica, a gente aprende e depois nós vamos, então, colocar algumas coisas aqui, exemplos para vocês verem como realmente colocar em prática isso, porque quando vocês vejam a parte teórica, aprendem, vocês têm que fazer um certo planejamento. Mas não é aquele planejamento que tem que abrir tudo, isso, tal dia eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, não. São pontos que vocês têm que anotar para vocês poderem seguir, criarem estratégia e fazer o conteúdo de vocês, tá?
Então, essa parte teórica é aquela base, aonde realmente a gente vai conseguir entender, aonde que vai clarear as ideias da gente e até vai trazer muitos insights que vocês vão, olha, realmente eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, é dessa maneira que eu vou conduzir, é dessa maneira que eu vou fazer, ok? Precisa vocês anotarem todo esse conteúdo? Não. Por quê? Porque vocês vão receber ou já receberam? Vocês vão receber no final da aula todo esse material. O que vocês têm que anotar? Vocês já podem anotar coisas para vocês ir criando, tá? Ou surgiu uma ideia na hora, já vão colocando ali, tá? Então podem anotar, pega um papelzinho, uma caneta e já vão anotando para vocês começarem a fazer a partir de amanhã. A partir de amanhã já quero vocês fazerem. Bom, o primeiro P do marketing digital é pesquisa, tá? Josi, mas como pesquisa? Vocês devem estudar o mercado, estudar a concorrência e o perfil dos clientes de vocês. É tudo muito básico, mas muitas pessoas não fazem. Como estudar o mercado? Vocês têm que ver a região que vocês moram. Como que é essa minha região que eu moro? Assim, ó, parece, eu vou dizer várias vezes para vocês que parece tudo muito simples, mas não é. Tá? Eu atendi, inclusive, um casal semana passada, a mentoria individual que a gente fez, e eles falaram o seguinte, Josi, aqui na minha cidade são 6.000 habitantes, tá? 6.000 habitantes. Nas cidades em volta tem 4.000, 5.000, no máximo ali 6.000 habitantes. Gente, é muito pouco público, entendeu? Ele vai atender umas 5 gestantes por mês e olhe lá se conseguir atender. Ele atende 9 acompanhamentos por mês, porque o máximo que aquela região vai ter é 20, 30 bebês, entenderam? Nós aqui, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos fazendo 70 e poucos acompanhamentos mensal. Então, o que acontece? Vocês têm que analisar o mercado de vocês. Analisar o mercado é saber qual é o número da minha população, qual é a renda per capita da minha população. Né? A população que eu atendo são pessoas com quais renda? É ticket super alto, não é? Porque, que nem eu falei na minha outra mentoria, o pessoal fala muito de high ticket. Tem muito fotógrafo dando curso aí, falando de high ticket. Vocês têm que vender tudo super alto. Gente, como que o cliente aquele, que eu falei para o cliente, não, o fotógrafo aquele, que tem 6.000 habitantes, tá? As pessoas nem têm, né, um poder aquisitivo tão alto, ele vai vender um pacote a 10.000 reais de gestante. Se ele não estava conseguindo atender nem 5. Vocês conseguem entender que o high ticket, ele não é bem assim. Ele tem que ser analisado o mercado para vocês conseguirem trabalhar com high ticket. Tá? Então, cada um de vocês aí mora numa região, entendeu? A minha região aqui, eu vou dar muito exemplo, tá? Da nossa região. A região que a gente atende, tá? Que eu moro em Sapucaí do Sul, eu pego a Grande Porto Alegre, e a gente atende alguns da Serra e alguns do litoral, mas muito pouco, tá? Mas atende. O que acontece? São pessoas que têm um poder aquisitivo não tão elevado, é médio, entendeu? É uma classe média, é o que a gente atende. Esse é o meu público. Josi, se tu quiser trabalhar só com a classe A, tá? Posso trabalhar? Posso, só que eu vou ter um público menor, eu vou ter que criar outras estratégias, entendeu? Muitas estratégias bem direcionadas para isso, e o meu público vai ser isso aqui. Por quê? Porque na minha região não tem gente com tanto poder aquisitivo, entendeu? Não tem como eu vender um pacote de gestante a 15, 20 mil reais, que nem tem fotógrafo que vende aonde? Lá em Porto Alegre, aliás, desculpa, lá em Porto Alegre nem tem. Vende lá em São Paulo, vende no Rio, vende em Camboriú. Camboriú, o pessoal tem um poder aquisitivo super elevado, nem se compara. A renda per capita aqui de Sapucaí é a metade de Porto Alegre, para vocês terem uma ideia. Quase a metade de Porto Alegre. Então, tem que analisar o mercado de vocês, tem que estudar.
Não adianta a Marina, a Josi, a Claudina querer pegar o meu mesmo público, sendo que não é o público de vocês. Não adianta vocês quererem usar a minha mesma estratégia, sendo que não é o público de vocês. É aí que o pessoal peca e erra muito. E diz, eu não tenho retorno, eu não tenho agendamento, as pessoas até vêm até mim, mas não fecham os pacotes, entendeu? Então, analisem o mercado de vocês. Tem que analisar. Vocês têm que estudar tudo. Eu sei o número da população, sei a renda per capita, sei tudo. Se vocês não souberem, vocês não vão conseguir montar estratégia. Tem que identificar qual é o público de vocês. Bom, concorrência, tá? Gente, concorrência não é problema. Tirem isso da mente de vocês se vocês acham concorrente problema. Tudo bem que às vezes a gente não acaba tendo uma amizade com todos os nossos concorrentes. Não precisa, mas a gente tem amizade com a maioria dos nossos concorrentes, tá? O que a gente tem que enxergar eles? O concorrente, na verdade, ele é um fato que nos impulsiona a crescer, tá? Então, ele faz a gente crescer. Por quê? Porque ele vai lá, tem um movimento, cria uma estratégia, tá dando certo, e a gente olha e pensa, vamos fazer também. Ele tá usando aquilo, então vamos usar aquilo para melhor, entendeu? Então, assim, o concorrente, ele tem que servir para vocês analisarem ele, para vocês saberem o que ele está fazendo, como ele está fazendo, como ele está cobrando, para quê? Para vocês fazerem melhor, mas não para derrubar ele, não para passar a perna nele, entendeu? Não para fazer coisa errada para ele, não é isso, nem muito menos falar mal dele. Então, o concorrente é para quê? Olha, ele está usando aquele tipo de figurino, não precisa você comprar igual dele, mas pode comprar um figurino semelhante, se é o que está dando certo, isso concorrente. Lembra, tá? Lembra, por exemplo, eu sei que a Josi e a Marina é daqui, do Rio Grande do Sul. Aí a Josi e a Marina meu concorrente lá de São Paulo. Não é concorrente teu lá de São Paulo. São Paulo não é concorrente, vai ser teu colega. Entendeu? Concorrente vai ser só os que estão na mesma região, que atende o mesmo público de vocês. É esse que vocês têm que analisar. Se ele está usando tal look, está todo mundo querendo aquele estilo de look, não é errado vocês ir lá e adquirir tal estilo de look. Tentam não imitar. Entendeu? Em vez de imitar, o que vocês têm que fazer? Fazer melhor, tá? É o melhor, é isso que vocês têm que ser. É errado ser melhor? Não é errado. Errado é vocês quererem imitar o concorrente de vocês, é vocês ficar falando mal do concorrente de vocês. Vocês têm que ser sempre melhor, tá? Sempre, porque o melhor é o que vai se destacar. E se vocês estão hoje aqui, é porque vocês querem se destacar no mercado, tá? Então, olhem dessa maneira. Então, o que vocês têm que saber do concorrente? Bom, como que o meu concorrente age? Aonde o meu concorrente está? Por que ele tem mais movimento do que eu? Também não vou analisar um concorrente que não está dando certo, né? Esqueçam ele. Tem que analisar os concorrentes que está dando certo. Vocês vão pegar os valores dos concorrentes que dá certo, tá? Tem que pegar, Josi, mas eu não tenho uma cara de pau de chegar e pegar um valor com ele. Pede para alguém, não é feio, entendeu? Pede para alguém. É feio é vocês pedirem e mentirem, entendeu? Mas pode. A Josi vai pegar a cunhada da cunhada da cunhada dela, entendeu? E daí, o que tu vai fazer? Vai dizer, pede para tua cunhada da tua cunhada da tua cunhada pegar os valores lá para mim. Pega os valores, passa para ti e daí tu vai analisar. Tu não vai analisar para detonar ele, para estragar o mercado dele. Não. Tu vai analisar para quê? Para te fazer ou um valor um pouco maior, tá? Ou um valor semelhante, bem parecidinho. Para quê? Isso é mercado, tá? Isso é mercado. Só que nós vamos falar sobre como fazer valor, tá? Esse não é o momento, tá? Esse é só o de pesquisa, para a gente iniciar marketing, que é o P de pesquisa, tá? É só para vocês pegarem e colherem informações que são relevantes. Bom, e aí vocês vão ver o perfil de potenciais clientes de vocês. Como que eu vejo o perfil de potenciais clientes? Gente, vocês vão ter que ver como que é esse público, como que o público de vocês se comporta. O meu público é de uma maneira, o da Claudina é de outra maneira, eu tenho certeza, tá?
A Claudina vai ter que analisar. Olha, o meu público aqui onde eu moro, quase todo mundo anda de Porsche. Quase todo mundo estuda, leva os filhos para a escola super cara, entendeu? Aqui só tem restaurante fino. Bom, então é um público altíssimo que ela tem, tá? Então, o que acontece? Ela não vai vender um pacote de gestante a R$1.000. É isso que vocês têm que ter. Eu estou dando um exemplo muito forte, né? Mas assim, para vocês entenderem. O meu público, ele é uma classe média. Então, vocês têm que trabalhar com esse público classe média. Entendeu? O povo falha em fazer essa pesquisa, tá? Então, analisem. Lembrando que as minhas estratégias é diferente das estratégias de vocês se o público é diferente. Se o público, ele é igual, vocês podem fazer a mesma estratégia, mas ele tem que ser igual. E para ele ser igual, bem provável, vocês têm que ser concorrente aqui. Entendeu? Para vocês terem uma ideia de concorrente também. Eu tenho aqui uma concorrente em Sapucaia que ela faz tudo que nem a gente. Ela tem estúdio, ela atende gestante interno e externo, ela faz acompanhamento, ela faz newborner, ela faz tudo que a gente faz, tudo. E ela é uma das minhas melhores amigas. É a Clarice, que vocês conhecem. A Clarice, além de ser minha concorrente, bem concorrente, porque ela é da mesma cidade, inclusive ela fica umas quadras daqui, para vocês terem uma ideia do estúdio. A gente vai lá no estúdio dela, o gato monta as luzes, compra luz para ela, a gente compra luz, depois ela nos paga. Para vocês terem uma ideia, a gente vai lá dar curso para ela. E tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. Para que eu vou ser inimigo? Entenderam? A gente tem que tirar isso de concorrente, tá? E quando a gente for um concorrente legal, é difícil as pessoas, os outros concorrentes, não quererem se aproximar da gente. Tem realmente concorrente que, infelizmente, não age, né, de uma conduta boa. Mas isso o mercado também enxerga, tá? Isso também não é a gente que avalia, o mercado enxerga. Então, sobre pesquisas, ok. O segundo P, ele é... aqui eu trouxe uma ferramenta para vocês do SWOT, tá? Essa ferramenta, ela também auxilia vocês a identificarem, tá? Vários itens relacionados à pesquisa. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Essa daqui eu não vou detalhar. Eu deixei um exemplo aqui para vocês também, tá? Eu até quero detalhar, mas não aqui dentro. E vamos para o planejamento, tá? Depois eu vou falar sobre a SWOT, bem provável que na aula de amanhã. Dentro do planejamento, agora vem uma coisa que quase ninguém gosta de fazer, que é o planejamento. Mas com as informações da pesquisa, vocês vão conseguir realizar. Vocês vão conseguir detalhar várias coisas, tá? Considerando qualidade, considerando preço. Por quê? Porque vocês vão conseguir até ver o que o concorrente de vocês está entregando. Vocês vão conseguir ver o que os potenciais clientes de vocês desejam. Entendeu? Então, através do planejamento, vocês vão começar a escrever o que realmente vocês podem construir, tá? Dentro do marketing, para vocês começarem a divulgação de vocês. Depois, o terceiro P é a produção. Esse é o momento de vocês colocarem em prática tudo que foi planejado. E aí vocês vão conseguir também verificar o que vocês têm que comprar, se vocês ainda não compraram, equipamento, material, vestido. Gente, não adianta, em relação a comprar, tá? Não adianta vocês quererem comprar, por exemplo, aquele vestido princesa, todo cheio de tule, sendo que o público de vocês não querem aquele vestido de tule. Entendeu? Então, vocês vão investir R$1.500 no vestido de tule e vocês identificaram que o público de vocês não querem. Tá? Escutem muito o público de vocês. E eu estou falando isso e eu hoje tenho, sim, ainda uma dificuldade em escutar o público. Por quê? Eu, às vezes, quero fazer da minha maneira, só que, às vezes, a gente acaba gastando mais. Hoje, eu já estou trabalhando de uma forma de que eu quero escutar mais o meu cliente, para saber o que realmente eles querem. Para vocês terem uma ideia, nós estamos comprando alguns cenários de acompanhamento. Eu gosto
de vários tipos de acompanhamento. Só que o que eu fiz? Fiz uma pesquisa e a gente está perguntando para cada mamãe o que você gostaria, o que você gostaria. Não adianta eu querer colocar, por exemplo, o Chaves, vou dizer do Chaves, a turma do Chaves no acompanhamento e nenhuma quer o Chaves. Entendeu? Eu vou investir ali 2.000 e pouco em tudo e ninguém vai querer fazer com o Chaves. Então eu tenho que fazer o que o público está pedindo, tá? Então, em relação lá na pesquisa, vocês já conseguem identificar para vocês no terceiro P, que é a produção, vocês saberem o que vocês vão comprar, tá? Vamos para o quarto P, que é a publicação. Vocês escolhem o meio na qual vocês vão publicar o negócio de vocês. Se é por rede social ou algum outro meio, né? E ali eu dei até um outdoor para vocês terem um exemplo. Ah, é bom outdoor para quem é fotógrafo? Claro que não é, né? Não é bom, porque o outdoor, você vai, além dele ter um custo enorme, pelo custo dele não vale a pena, né? O outdoor tem em torno de 4, 5 fotos, não tenham vergonha. Vocês estão deixando de vender, porque tem a divulgação no orgânico. Tem que fazer. Nós vamos falar um pouquinho mais também depois sobre isso, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem. A promoção, ela vai ser, então, ao modo dos anúncios que vocês vão fazer. Ou pago, ou orgânico, ou também por influenciadores, tá? Que depois a gente vai dar uma olhadinha. O sexto é a propagação. É a maneira como você faz que o seu conteúdo seja visto por mais pessoas, tá? Por exemplo, com hashtag, com palavra-chave, tá? Você tem que analisar o algoritmo do Insta, que o que acontece? Esse daí, ele é complicado, porque ele altera constantemente. Ah, Josi, eu não estou conseguindo, minhas visualizações caíram, eu não estou conseguindo vender, o público não está chegando, ou eles estão chegando e eu não estou conseguindo fechar nada. Gente, quem está na parte digital com as redes sociais usando para divulgação tem que estudar sobre isso, tá? Tem que saber. Não é você ficar 1, 2, 3 anos sentado estudando, não é isso. Mas você tem que seguir pessoas que têm conhecimento do assunto e ficar olhando o que está acontecendo no mercado digital. Por exemplo, a Camila, que eu botei aqui, ó, a Camila, ela é uma menina que ela traz tudo que está sendo modificado do algoritmo semanalmente, tá? Então, hoje postando 2 reels por semana tá dando mais interação. Colocando a palavra-chave dentro do assunto ali do texto, como é que se diz ali o texto quando posta? Na descrição, colocando na descrição a palavra-chave, várias palavras-chave, vai fazer você crescer. Hashtag, então ali ela vai dando para vocês, tá? O que realmente está funcionando. E isso altera muito. Tem vezes que altera de uma semana funciona de uma maneira, outra semana funciona outra. Então vocês têm que estar ligados. Vocês têm que acompanhar pessoas que só trabalham com isso. A Camila Falck é uma das meninas que trabalha com isso, tá? Mas é um saco. Mas tem que fazer, tá? Eu lamento informar para vocês, mas os assuntos que eu vou dizer para vocês não é aquele assunto gostosinho de ver composição, de ver luz, de ver as técnicas da fotografia, tudo. Não, é sobre gestão, tá? E agora, como nós estamos falando de marketing, então vocês têm que sim entender, saber como está sendo movimentada essa parte do algoritmo dentro do Instagram, para vocês poderem acompanhar e vender, tá? Josi, mas eu não quero. Não tem problema. Vocês podem não querer e nem ter tempo para isso. Então, vocês têm que contratar alguém que entenda, tá? Senão, vocês vão acabar não vendendo. Então, ou vocês fazem, ou vocês pagam alguém para fazer, tá? Vamos para o sétimo P. O sétimo P
tá? É a parte mais importante do marketing digital. Aqui você mostra nas redes sociais como vai atender as necessidades de cada pessoa. Como? Vocês podem segmentar os anúncios para grupos específicos e criação de conteúdo exclusivo para cada canal. O que acontece? Os canais eles se comunicam também de forma diferente. O Insta se comunica de uma maneira, o Face de outra, daqui a pouco o público de vocês do Face é de uma maneira, o do Insta é outro, o do TikTok é outro, tá? Então vocês têm que também identificar isso e fazer conteúdos exclusivos para eles, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente divulga um material no Facebook, um tipo de foto, tem um tipo de foto que o Face aceita mais e tem um outro estilo de foto que o Insta aceita mais. Então, a gente sabendo identificar isso, a gente faz as nossas postagens corretamente, tá? E a personalização, ainda vocês conseguem personalizar. Ah, eu quero que atinja só mulheres, né, de tal região com essa foto. Essa outra foto aqui, eu quero que atinja uma região maior. Essa outra, assim, entendeu? Então, vocês vão ver um pouquinho também dentro do tráfego pago. E o 8 é a precisão. Gente, a precisão, para encerrar os 8 P's, ela é os dados, tá? Você vai analisar todos os dados do desempenho das ações que vocês fizeram no marketing. Não adianta vocês não terem essas métricas. Não adianta vocês fazerem e não analisarem. Eu tenho vários alunos que inclusive fazem toda a parte do marketing, só que na hora de analisar, eles não têm esses dados, eles não têm nada de métrica e eles não sabem o que estão acontecendo. A gente pergunta, tá, mas essa foto, as fotos que vocês estão colocando, tá dando movimento? Ah, não, tá. O valor que você está colocando, não sabe, entendeu? Então, tem que saber, tem que ter essas métricas. Vocês têm que analisar tudo. Tá? Não se desanime, porque também não é tão difícil assim, tá? Não é tão difícil. É só vocês colocarem no papel, começarem a colocar no papel, começarem a enxergar, e aí vai clareando as ideias de vocês para vocês terem estratégia e terem rumo, tá? Bom, também vocês conseguem analisar a taxa de retorno sobre o investimento de vocês, que é o ROI. Isso dentro principalmente do tráfego pago. Quanto que eu estou investindo em tráfego? Que nós vamos falar sobre investimento em tráfego. Eu acho que não hoje. Eu acho que, se não for, talvez hoje, na aula de hoje ou na aula de finanças, tá? Nós vamos falar sobre investimento. Bom, resumindo então sobre os 8 P's. Primeiro, pesquisa, pesquisou, planejou. Depois de planejar, produção. Depois, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão, tá? Isso daqui vocês conseguem, tá? O que? As informações de concorrentes, as informações do mercado de vocês, dos clientes de vocês, para vocês montarem um planejamento. Dentro desse planejamento, vocês verem quais as estratégias que vocês vão utilizar, o que vocês precisam comprar, né, para poder atender esse público que vocês querem. Ah, José, eu já tenho tudo. Beleza, a maioria eu acredito que até já tem tudo. Depois, a publicação, eu vou usar, vocês que vão decidir. Eu vou usar, para vocês terem uma ideia, o que nós hoje usamos de publicação? Nós usamos o Insta, nós usamos o Face e nós usamos o Google ADS, tá? Esses 3 nós usamos. A gente não tem TikTok, eu até quero ter depois, tá? Mas, por enquanto, a gente tem um público bom que a gente já atinge, então eu não gasto minha energia no TikTok. Mas eu sei que tem fotógrafos que estão tendo um retorno enorme no TikTok, tá? Então, vocês têm que analisar o que é bom para vocês, aonde vocês querem estar, aonde está o cliente de vocês também, tá? Aí vem a promoção, propagação, a personalização e, por último, vocês vão analisar tudo, ok? Agora, os 8 P's é uma combinação poderosa dos fundamentos de marketing. Agora vocês já têm uma ideia dos fundamentos de marketing. Vocês lembram da nossa frasezinha sobre o que é marketing? Então agora vocês já têm os fundamentos,
tá? Isso é o fundamento de marketing. São esses 8 P's para vocês realmente começarem um planejamento de vocês. A partir deles, vocês já conseguem criar estratégia completa, tá? Então, estudem sobre esses 8 P's. Comecem a relacionar eles para vocês. Depois que vocês já relacionaram os 8 P's, vocês já foram atrás de todas as informações, vocês já escreveram público, já escreveram estratégia, escreveram tudo, vocês agora vão passar para os 5 pilares do marketing digital. Esses 5 pilares, ele é muito legal, muito bom. Vocês vão ver agora, tá? Vai ser alguns puxões de orelha aí, tá? Mas vamos lá. Quero beber mais uma aguinha, beber mais alguma coisa. Vamos então. Os 5 pilares do marketing digital. Os principais benefícios do marketing são gerar visibilidade, criar o relacionamento com o público e também ter as novas oportunidades de negócio, tá? Os 5 pilares são posicionamento, conteúdo, o tráfego qualificado, relacionamento e monitoramento. Eu gosto demais desses 5 pilares do marketing digital. É o meu favorito. A parte chata é aqueles 8 P. Eu sei que aqueles 8 P's lá é a parte chatinha, assim. Por quê? Porque envolve muita pesquisa, envolve muitos dados que tem que ter. Agora, os 5 pilares, eles são muito bons. Eu gosto bastante, tá? O primeiro é o posicionamento. O que o posicionamento traz? O posicionamento, ele vai fortalecer a marca de vocês, o brand de vocês. Josi, o que é o brand? O brand é uma marca em movimento, tá? O brand, ele não está relacionado só às cores do negócio de vocês, ele não está só relacionado no logo de vocês, tá? Ele não está relacionado só numa comunicação que vocês fazem, na assinatura que vocês colocam na foto, não é isso. Tá? O brand, ele não é só isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Não é. O brand, ele é uma marca inteira em movimento. Ele é envolvido com tudo, com as cores que vocês estão transmitindo, com as letras que vocês têm, com os símbolos que vocês trazem, a assinatura, a fala, a comunicação, a personalidade de vocês. Isso traz no posicionamento quem eu sou, quem você é e aonde você quer chegar. Gente, o posicionamento é uma das coisas que quase todo mundo erra e é aí aonde as pessoas de qualquer negócio, não é só de fotografia, desistem. Entenderam? Desistem. Ah, o meu negócio não está dando certo, eu vou desistir. Ah, o meu negócio de fotografia não está dando certo, eu vou desistir. Por quê? Porque está faltando o primeiro pilar do marketing, que é o posicionamento. Para vocês terem uma ideia, tá? Ali sobre a fortalecer a marca, que é o nosso primeiro. Quando eu entrei na fotografia, em 2016, há 8 anos atrás, tá? Eu fiz 2, quem é meu aluno aí na Masterclass já vai saber dessa história, acho que a Marina é minha aluna na Masterclass, então já sabe dessa história. O que aconteceu? Eu fiz 2 ensaios de gestantes antes de entrar na fotografia, por convite. Um foi da minha prima, outro foi da minha ex-cunhada, e eu fiz assim, em um mês eu fiz as 2. O que aconteceu? Editei as fotos, editei da maneira que eu conhecia, porque eu nem sabia editar. E mandei para elas e elas disseram, amaram, e disseram, por que tu não divulga e tal? E eu pensei, meu Deus, será? Será que eu começo alguma coisa na fotografia? E então, né, com muita incentivo delas, eu fiz. E eu lembro até hoje como que eu fiz. Eu pensei o seguinte, é claro que como eu sou formada em administração de empresas, e na época eu já era formada, já tinha pós até em gestão, eu já tinha o conhecimento de marketing. E então, o que eu pensei? No dia que eu abri a página no Face, porque na época não tinha Insta ainda, a gente estava do brasileiro tudo envolvido com o Face, eu abri a página no Face
e pensei o seguinte: como que as pessoas vão saber quem é a Josiane Dias? Como que o povo vai ficar conhecendo Josiane Dias? Eu preciso fortalecer a minha marca. Então, o que eu fiz? Eu fiz muita divulgação. Fiz divulgação dessas fotos delas e depois da foto da minha primeira cliente, que eu conto na Masterclass até, mostro até a foto, né? Marina tá rindo ali, né, da foto. Então, o que acontece? Eu não fiquei de braço cruzado, entendeu? E o que eu fiz? No dia 1º de julho, que foi o dia que eu abri a página, 1º de julho de 2016, eu já fiz um tráfego pago na época para todo o Brasil, sabendo que eu não iria vender, mas que a marca iria ficar conhecida. Depois eu fiz uma para o Rio Grande do Sul ao mesmo dia, e no mesmo dia eu fiz uma para vender só na região. Eu fiz 3 propagandas na época, tá? Uma para o Brasil inteiro, já no primeiro dia. No mesmo dia eu fiz uma para o Rio Grande do Sul e depois fiz uma para a região para poder vender. Entenderam? A estratégia que eu usei, e graças a Deus funciona até hoje. Tá? Então, tem que fortalecer a marca de vocês. E fortalecendo a marca de vocês também não é só divulgar, que foi o que eu falei em relação ao brand, a marca em movimento. Vocês têm que ter o logo de vocês, vocês têm que ter as cores de vocês, e vocês têm que estar mostrando isso constantemente. Por quê? Porque isso fixa a marca. Tá? Então, símbolos fixam a marca. Olha o nosso símbolo, é uma coroa, tá? É uma coroa aqui, uma câmerazinha com coroa. Então, o símbolo fortalece a marca de vocês. E vocês têm que ficarem divulgando constantemente isso. Todo mundo vai lembrar quais são as cores da Marina, quais são as cores da Josi, da Claudina, quais são as cores que ela usa. Quando o público de vocês olharem, eles já vão pensar em vocês. Inclusive o cheirinho, quem tem estúdio, o cheirinho do estúdio também lembra, entendeu? Quem é a marca Josiane Cruz, quem é a marca Marina, entendeu? Então, o cheirinho também faz isso. Aquele cheirinho que vocês colocam para entregar as fotos de vocês, fica marcado. Isso tudo é fortalecer a marca de vocês, tá? Então, construa uma identidade na fotografia. O construir uma identidade na fotografia não é só você ter a pessoa enxergar a foto de vocês e saber, essa foto aqui é da Claudina. Não, não é isso, tá? Isso faz parte, mas não é só isso. Vocês têm que construir uma identidade na fotografia com a marca de vocês. Mas essa daqui é a Claudina. Por quê? Porque essas cores me lembram dela, esse símbolo me lembra dela, o cheirinho que ela bota nas fotos para me entregar me lembra dela. Entendeu? Então, construam essa identidade. Fortaleçam a marca de vocês. Outra coisa, deixem bem claro qual é a missão, visão e valor. Ah, Josi, não sei fazer. Gente, só coloca ali no Google. Amanhã mesmo, quem não tem, bota amanhã no Google. Quero fazer minha missão, visão e valor. Deu! Ali ele vai dar todas as dicas e vocês já vão conseguir construir a missão, visão e valor. Tá? O nosso quarto item dentro do posicionamento é gerar desejo nas pessoas. Lembram sobre o que é marketing? Vocês lembram da nossa frasezinha lá do marketing? O que ele dizia? Que é vocês divulgarem o serviço de vocês para um público de vocês, na qual vocês vão gerar um desejo para eles. Lembra? O pessoal está pecando nisso. Eu estou falando para vocês porque eu recebo muita mensagem, muita, e não é pouco, de fotógrafos que não conseguem vender, que não estão conseguindo se posicionar no mercado. Por quê? Porque não estão gerando posicionamento também. E dentro disso, no quarto item ali, é gerar desejo. Vocês têm que gerar desejo nas pessoas. Como? Hoje, o gerar desejo, ele está muito ligado à produção de reels, tá? A produção de reels dentro da rede social. Criando videozinho de desejo do serviço de vocês. Tá? Então, vou dar o exemplo da Claudina. A Claudina tem gestante, tá? O que acontece? A Claudina tem que fazer um vídeo, um reels, o quê?
a gestante alisando a barriga, arrumando a gestante, aonde ela está fotografando a gestante, e começar a maquiagem da gestante, assim vai. Para quê? Trazer desejo. Tem que começar a trazer desejo para o público de vocês, senão eles não vão comprar. Gente, não adianta vocês ficarem assim, ó, eu não estou vendendo. Entenderam? Não tem. É trabalho? É trabalho. Nós aqui temos, e bastante trabalho. E nós fizemos muito conteúdo, tá? Dentro de criar desejo, eu quero trazer o exemplo para vocês da Coca-Cola, que também quem é aluno meu já sabe do exemplo. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, para mim, ela é uma das melhores marcas para se analisar dentro do marketing, em vários itens do marketing, vários. Aqui eu tô trazendo só o posicionamento. Mas a Coca-Cola é estratégica em todos os pontos do marketing, tá? Mas eu vou trazer a Coca-Cola dentro do gerar desejo. Pensem no seguinte, a Coca-Cola, ela faz bem para a saúde ou não? Sacodem a cabeça de vocês. Faz bem ou não faz? Não faz, né? Ela não faz nada. Ela não tem um fatorzinho nela, na composição dela, onde diz assim, tem algum nutriente. Não, ela não tem nada. E ela é a marca mais vendida, aliás, ela é o produto mais vendido no mundo inteiro. Ela está em torno de 196 países do mundo, sendo que são 198, tá? Ela só não está lá na Coreia do Norte e em Cuba também ela não está. Então, assim, ó, por causa que os ditadores lá não deixam, tá? Só por causa disso ainda. O que acontece? A Coca-Cola, ela não faz um bem para a saúde, ela é um dos produtos mais desejados do mundo e o mais comprado, ela é o mais vendido, é o mais vendido. Claro que o ticket dela é muito baixo, por isso que ela consegue entrar em todos os países e conseguir vender bastante. Mas mesmo assim, ela é uma marca que gera desejo, porque um monte de gente consome, quase todo mundo bebe e ela não faz um bem para a saúde. Então, por que a gente bebe Coca-Cola? Por quê? Porque ela criou desejo. Porque qual é o slogan dela? Né? Felicidade. Abra felicidade. Tá? Então, ela gera felicidade. Então, ela não faz bem para a saúde, mas ela gera felicidade. Então, ela cria desejo. Agora, vocês imaginem que um ensaio de gestante, que é um ensaio que deixa memórias, tá? Vou dar um exemplo do ensaio, mas qualquer ensaio é onde você guarda memórias, onde vocês vivem momentos incríveis ali, que vão ficar registrados pro resto da vida, e assim vai, momentos únicos, onde depois com algum tempo vocês vão olhar, vão ver e tal. É tudo de bom. Como que a gente não vai conseguir vender? Falta criar desejo para as pessoas. E no quinto item é escolha seu público. Aliás, escolha seu posicionamento. Tá? O posicionamento é vocês que vão escolher. Que valor cobrar e que público atingir dentro do mercado de vocês. Entenderam? Então, qual é o meu público e qual é o público que eu quero atingir dentro desse? Lembra que eu falei para vocês? Nós aqui, vou dar um exemplo, o nosso. Da nossa região, nós temos um público A, nós temos um público B e nós temos um público C e quase nada do D. Não deve ter muito, não. O que acontece? Eu posso escolher qual que eu quero. Eu tenho esses aqui. Hoje nós trabalhamos mais com o público B, uma classe média, tá? Eu poderia trabalhar com a classe A? Poderia, mas eu tenho que escolher isso. E eu sei que eu vou atender menos pessoas e eu sei que eu vou ter que me posicionar de uma outra maneira, criando outras estratégias. Mas eu não quero. Eu gosto do meu público da classe média. Entendeu? E tá tudo certo. Daqui a pouco vocês gostam de trabalhar, tem gente que gosta de trabalhar com classe A, tem gente que gosta de trabalhar com classe C. Tá tudo certo. Entendeu? Vocês é que vão escolher dentro do mercado de vocês qual é o público que vocês querem atingir.
E através disso, qual é o valor que vocês querem cobrar? Então, vocês definem o público de vocês. Não é só público high ticket que vocês vão ganhar dinheiro, tá? Então, pensem nisso daí, sobre o posicionamento. Agora, vamos para o perfil do Instagram, que eu quero mostrar aqui para vocês também. Como que está o perfil do Insta de vocês, tá? Então, pensem, a foto de vocês está transmitindo, né, o que vocês querem passar para o público? Querem. Como é que está a foto de vocês hoje? Analisem, tá? Hoje, todo o pessoal do marketing digital fala que o ideal é vocês terem uma foto mais próxima, hoje eu tentei trocar a minha, não consegui, é uma foto mais próxima do rosto de vocês, ou com a câmera ou sem câmera, também não tem problema, tá? Mas tem que ser mais próxima. Vocês têm um Insta lá e vão colocar foto de uma gestante. Não, entendeu? Não é a gestante a Marina, por exemplo. Não é. Tem que ser vocês, tem que ser uma coisa mais pessoal. Tá? Então, fotógrafos, se vocês levam o nome de vocês lá no Insta, então é a cara de vocês que tem que aparecer. O @ conectado ao seu nome ou ao nicho, tá? O meu é josianedias.fotografia, super fácil. A biografia, quanto mais fácil, mais simples, melhor. Até para vocês poderem dar o @ de vocês e as pessoas terem facilidade de encontrar. A biografia, o que você faz, quais são os seus diferenciais. Aqui eu trouxe um exemplo, ó, fotógrafo, mentora, palestrante. Vocês coloquem lá o que vocês são, tá? Vocês têm que colocar, quantificar e qualificar. Então, especialista em ensaios externos de estúdio, mais de 4.000 gestantes realizadas. Então, quantifica. Tá? O que vocês têm para trazer? Analisa, porque sempre tem alguns dados para trazer, então coloca ali também. Destaque estratégico, que gera conexão de venda. Sempre fazem o quem eu sou, para as pessoas saberem quem você é, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a Masterclass, os feedbacks dos clientes, newborn, pacote VIP, então, para poder vender. Então, aqui é uma conexão que gera venda, tá? Identidade visual, cores e fontes. Trazendo as cores e as fontes de vocês. Gente, não façam a miscelânea, tá? Daqui a pouco, as cores da Josiane Cruz ali é rosa no logo. E aí, lá no Insta, ela bota tudo vermelho. Gente, isso daí começa a confundir, entendeu? Tem que colocar as cores de vocês. As cores de vocês têm que ficar fixadas. Isso é o posicionamento. Analisem depois o Insta de vocês e alterem o que precisa alterar, tá? Então, amanhã vocês já vão fazer isso daí. O segundo é o conteúdo, tá? Então, dentro do pilar da fotografia, dentro dos 5 pilares do marketing, o segundo é o conteúdo, que é aonde você vai largar esse conteúdo. Vocês que vão escolher, lembra? Então, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem site, tem o Pinterest, tá? Hoje, a maior parte das empresas, e principalmente os fotógrafos, estão dentro do Instagram. Uma outra parte está no Facebook, que a gente utiliza muito esses dois. E a gente faz a venda através do WhatsApp. A nossa venda é toda pelo WhatsApp. E-mail nós não usamos, tá? Nós temos, a gente recebe alguns orçamentos, mas a gente já destina para o WhatsApp, tá? E o site, o que acontece? Para vocês entenderem, o site, ele é algo que todo mundo tem que ter. Porque o site, ele é a única coisa que é de vocês. Ah, Josi, eu não tenho hoje site, então amanhã já vai atrás de um site, tá? Ah, mas é difícil. Não é difícil. É um custo a mais, só que vocês têm que lembrar o seguinte. Pensa, o Insta, o Face, o WhatsApp, ele não é nada de vocês. Se acontece de amanhã dar um problema e cai tudo isso, o único que fica em pé é o site. E o site é a única maneira que vocês vão conseguir vender. Vá que tudo cai e fique um mês fora. O site vai ser a única maneira dos clientes encontrarem vocês, dos clientes conseguirem se comunicar com vocês. Ele não vai cair, ele é de vocês. Aí só se der um... Como é que é, Bernal? É um...
Só se apagar tudo, tá? E tem o Pinterest também. O Pinterest para fotógrafos é muito bom. A gente hoje utiliza, tá? A gente tem uma conta ligada do Pinterest com o Insta. Então, tudo que vai no Insta cai no Pinterest. E ali a gente já tem um certo movimento também. Pinterest para fotógrafo é muito bom, tá? Então, sobre canais, esses para vocês terem uma ideia. Como fazer? Então, vamos lá, tá? Aqui eu trouxe algumas coisinhas para vocês terem, alguns itens para fazer, para a gente poder ter uma ideia. Gravar vídeo mostrando o serviço ou produto de vocês. Ah, Josi, mas eu não gosto de gravar. Não precisa vocês aparecer. Grava o serviço de vocês, tá? Lembra que eu falei? Grava uma gestante, grava vocês realizando o ensaio, façam muito material com o Reels. Ó, grava sempre de uma forma estratégica, gerando desejo. Lembra da Coca-Cola? Gera desejo. Mais importante de gerar desejo ainda é você gerar valor para a audiência de vocês, mostrando como é importante aquele produto, serviço. Para nós é serviço, tá? Como que é importante? Produto também vocês podem gerar desejo e vender, sabe como? O álbum, a foto impressa, vocês podem fazer vídeos relacionados com o álbum de vocês. Gente, quando nós fizemos vídeo aqui dos álbuns, o pessoal entra em contato, pergunta quanto quer saber, sabe, como o álbum gera desejo. É impressionante, tá? Então, é uma maneira de vocês fazerem. Usar narrativas e storytelling. Ah, Josi, o que é storytelling? Tá? Storytelling é tu contar, é tu apresentar o teu story contando uma história, tá? Tipo, em vez de você despejar, o ensaio hoje foi realizado assim, pá, é vocês colocarem, hoje eu saí, tal horário, coloca outro. E aconteceu tal coisa, que agora vou contar para vocês. Aí vai outro. Atendi uma cliente assim, 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 aí passa para outro story. É vocês ir contando de uma forma narrativa. Entenderam? Essa é uma das coisas que funciona muito bem. Eu gosto muito. Inclusive, ontem eu fiz um story assim. Quem olhou meus stories viu, eu atendi uma cliente que perdeu o filho afogado na piscina de casa e eu contei a história dela, entendeu? Eu fui contando, na verdade não foi ontem no story, eu fiz semana passada o story dela, ontem eu fiz o Reels, tá? Então isso é narrativa, isso é storytelling. É vocês contarem histórias dos clientes, é vocês, como que vocês atenderam, alguma coisa que aconteceu com vocês durante o dia, tá? Isso tudo para vocês terem interação. Todo making off vira conteúdo, todo. Quem faz acompanhamento, faz os stories dos bebês todos os dias. Ah, mas eu tô sozinha, não consigo gravar. Bota ali num tripézinho, bota encostado na parede a gravar. Depois vocês fazem story disso, tá? Mas fazem. Inclusive até Reels vocês conseguem fazer depois. A gente, do mesmo material que a gente faz story, a gente faz Reels, para vocês terem uma ideia. E a gente faz de todo o nosso making off, a gente faz. A gente faz pelo menos os stories, os reels, não de tudo. Interaja com os seus seguidores. Não adianta vocês começarem a produzir conteúdo e não conversarem com os seguidores que estão mandando resposta no reels de vocês, na postagem de vocês, mandam mensagem no direct e vocês não respondem. Tem que responder. Nós aqui respondemos todo mundo e também em seguida. A gente não demora muito para responder. Tem que ter essa interação. Invista em conteúdo que estão em alta também. Como saber do conteúdo em alta? Vocês têm que seguir gente que entende do assunto. Qual é o conteúdo que tem em alta? Aquela Camila que eu falei para vocês, ela fala, olha, essa semana está em alta esse conteúdo. Porque o que acontece? Evita vocês de ficarem criando estratégia para criar tal conteúdo que não está sendo, que não está dando mais engajamento, tá? Então tem que saber quem sabe informar esses conteúdos que estão em alta e se programar para publicar,
tá? Então, mas eu tenho que sentar e programar tudo? Não, mas se programa uma vez por semana, 2 vezes por semana. Qual é o dia que eu vou postar tal Reels? Vou postar na quinta e no sábado. Então, posta na quinta e no sábado, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, tá? O que tá gerando retorno e mais engajamento? É vocês fazerem story todos os dias, em torno de até de 20 a 30 stories. É vocês postarem no feed todos os dias. Não tenho conteúdo para postar. Postem a foto do book que vocês fizeram, postem o book inteiro e durante o mês. Se não tem mais book, entendeu? Vão postando. E Reels, você tem que fazer em torno de 2 Reels por semana. É bastante coisa? É, entendeu? De graça, não tem como. Tem que trabalhar. Tem que fazer para poder ter retorno. Tá? Então, lamento informar vocês, mas é assim. Também, vocês podem usar as redes sociais compartilhando dicas, quem gosta, curiosidade, outros conteúdos, tá? Então, isso também vocês têm que analisar dentro do negócio de vocês. Se vocês gostam de dar dicas, também coloquem ali dicas, curiosidades, tá? Ali as pessoas, elas tendem a ficar mais interessadas naquilo que vocês têm a dizer e a sentir mais conectadas com a sua marca, tá? Então, cuidem isso. Seu conteúdo sempre deve ser estratégico para vendas. Sempre. Pense dessa maneira. Quando vocês vão criar conteúdo, pense. Tem que ser estratégico para vender. Terceiro, nós vamos para o tráfego qualificado, tá? O tráfego qualificado, ele é aquele que a forma pelos visitantes interessados no seu conteúdo ou com um grande potencial de compras, tá? Isso significa que quanto mais pessoas visitarem a sua página, mais qualificado vai ser o seu tráfego. Os visitantes se interessam pelo seu conteúdo, os visitantes se tornam clientes, mas continuam consumindo, tá? Vocês não têm aqui alguns clientes que estão sempre consumindo de vocês? Eles se tornaram clientes, mas eles estão sempre consumindo conteúdo, tá? Então, eu tenho muito cliente que fez ensaio comigo e elas estão sempre olhando os stories, olho para ver se a gente vai colocar alguma coisa de newborn, acompanhamento. Dali a pouco, os nossos temáticos de Natal, tem muito acompanhando, então elas estão sempre dando uma olhadinha, entendeu? Elas não deixaram, receber o book e caíram fora. Não, tá? Visitantes que gostam do seu conteúdo e interagem com ele. Eu tenho gente que não é meu cliente, nunca foi e pelo visto nunca vai ser, mas tá sempre interagindo, tá? Também tenho esse tipo. E visitantes que compram os produtos rapidamente. Tem gente que entra no Insta lá ou no Face e logo em seguida já consome. Tá? Então, esse é o tráfego qualificado. Josi, mas não está dando retorno. Dá sim, entendeu? Vocês têm que continuar fazendo sempre, até vocês terem o negócio de vocês. Não podem parar. Se vocês pararem, alguém pega esse pedacinho do mercado de vocês. Por isso que não pode parar, tá? Dentro do tráfego qualificado, como fazer? Conteúdos que interagem com o público. Conteúdos que geram desejo. Lembra do gerar desejo? Eu quero mostrar aqui para vocês, o exemplo da Audi, tá? Olha, o que ela fez? Era aí que eu vou interromper. E vou compartilhar com vocês. Vamos para o comercial da Audi. Só me dá uma... Achei aqui. Vocês estão conseguindo ver? No YouTube? Sim.
Bom, esse da Audi, o que vocês viram ali? Viram que ela trouxe todas as outras marcas? Vamos falar aqui agora. Opa! Vocês viram que ela trouxe todas as outras marcas? Deixa eu só dar um... E no final, a que apareceu era deles? Vocês viram? A deles era completa. Tem tudo. Esporte, conforto, luxo, tudo. E eles não falaram mal do concorrente. Vocês sentiram na propaganda eles falando mal do concorrente? Não, né? Eles só se posicionaram melhor. E eles criaram desejo. Porque o que acontece? Quem olhar essa propaganda, depois vai ver, né, o carro, o que a Fiat traz? Aquilo, né? O que a Ford traz? Aquele outro. Mas a Audi é a que traz tudo completo. Entendeu? Então, dessa maneira, eles geraram desejo e usando os concorrentes e sem falar mal dos concorrentes. Agora vamos ver a da Coca-Cola. Essa da Coca é muito boa. Essa da Coca-Cola, a Coca-Cola, eu trabalhei no cinema por 9 anos, num cinema de Porto Alegre, uma rede, eu trabalhei na parte administrativa. E a gente mandava fazer essas propagandas numa empresa, né, de propaganda, e a ideia era botar no telão do cinema só o líquido da Coca-Cola rolando ali, o líquido rolando, porque o que acontece? Aquele líquido fazendo aquele barulhinho, começa a trazer o desejo de beber uma Coca-Cola bem gelada, porque eles botam um monte de gelo. E aí no final aparece a tampinha só rodando, mostrando a marca. Isso é criar desejo. Uma das últimas que eu vi, que vai ficar de lição para vocês, tá? Olharem. Eu vou mostrar outra aqui, mas tem uma que eu gosto bastante, que é a do Colline de France, é um hotel em Gramado. Eles postaram essa semana passada um Reels, só criando desejo. Não falaram nada, eles mostraram ainda um Reels gravado, tudo muito de pertinho com os detalhes. Eles mostraram só os detalhes de cada coisa, eles foram mostrando. Detalhe do pé de uma mulher saindo do carro, as costas dela entrando no hotel, arrumando a toalha, bebendo espumante, só os detalhes. Então, peguem, anotem aí, assistirem Reels do Colline de France. Um dos últimos Reels que eles postaram semana passada. Vocês vão ver, isso para o nosso negócio é muito bom. Lembra que eu falei para vocês criarem do que vocês atendem? Se atendem gestantes, se atendem 15 anos, façam um vídeo delas, dos detalhezinhos. Os detalhes criam muito desejo também, tá? Agora vamos para o quarto pilar, é o relacionamento. O marketing de relacionamento é uma estratégia que permite a sua empresa iniciar uma relação mais próxima com o cliente, fazendo com que eles se identifiquem com o produto, com o serviço de vocês, tá? Na prática, eles começam a preferir o produto de vocês, o serviço de vocês, né? E também podem indicar para mais pessoas. Por exemplo, hoje o meu público ele vem muito do tráfego pago e da indicação, tá? Então eu tenho aí um quase meio a meio. A indicação é o quê? É o meu relacionamento. É porque eu tive um bom relacionamento com o meu cliente que ele chegou a me indicar. Gente, o quarto pilar, que é o relacionamento, ele tem praticamente um custo zero. Vocês entendem se eu estou com o meu tráfego pago aqui e o meu relacionamento aqui por indicação, o que acontece? Hoje eles estão assim, meio a meio, então eu ainda estou gastando. Se a minha indicação está assim,
eu estou gastando muito menos, estou investindo em marketing muito menos, porque eu já estou trabalhando com o meu relacionamento super bem. Trabalhar com o relacionamento super bem é eles indicarem você, eles permanecerem com você, eles não trocarem você por nada, e você não precisa mais gastar em marketing. Se daqui a pouco vocês virarem assim, ó, tudo por indicação, imagina a maravilha. Vocês não precisam gastar mais em marketing. É claro que é difícil isso, né? Mas não é impossível, mas é mais difícil. Mas eu trouxe assim só para vocês entenderem a importância do relacionamento. Como que se faz? Ó? Entender a necessidade do público de vocês, tá? Entender, escutar, né? Ouvir, saber o que eles querem. Oferecer os serviços relevantes para eles, tá? Lembra, não adianta vocês oferecerem, é que nem eu falei, não adianta eu comprar um cenário aqui do Chaves e ninguém querer o Chaves, entendeu? Eu não estou atendendo a necessidade dele, eu não estou criando um relacionamento com ele. Adotar ações para aproximar o público em busca de fidelização. O que vocês podem fazer? Hoje, o que nós fizemos aqui em relação a atender a gestante e também conseguir atender ela no newborn? A gente dá um desconto. A gente dá um desconto de 20% para pagamento à vista. Então, se ela vir com a gente, ela vai ganhar um desconto. Tá? Então, o que acontece? Hoje também nós temos quem faz o acompanhamento mensal, anual, ganha o Smash. Porque senão ele pode fazer o Smash com outra pessoa. Então, vocês têm que começar a criar coisas para fidelizar o público de vocês, tá? Para que eles voltem, para que eles retornem. Vocês não vejam que às vezes tem restaurante que dá um cartãozinho para nós e diz, olha, se vocês vierem 10 vezes, o almoço 11 é de graça. Isso é fidelizar. Que vocês, em vez de querer almoçar em outro lugar, vocês vão querer preencher a cartela para ganhar o almoço, tá? Agregar valor e trazer uma experiência única. Agora, esse item eu quero falar um pouquinho mais para vocês. O que é trazer uma experiência única, sendo que tem que agregar o valor junto? Hoje, uma maneira do fotógrafo se diferenciar no mercado é através da experiência, tá? É através da experiência. Por quê? Pensem o seguinte, eu vou dar muito exemplo de gestante, que é o nosso caso. Hoje, se vocês forem ver aqui na região, e em qualquer outra região, lá no Nordeste, São Paulo, qualquer lugar, a maioria das fotos são tudo parecidas, tá? Não estou dizendo que são iguais, são parecidas. Quando o cliente lhe olha, ele acha assim tudo um pouco parecido e para ele tá tudo certo, né? Porque ele acha que o trabalho de fotografia também é quase tudo igual. Algumas coisas se diferenciam. E também o look, o figurino. Todo mundo compra o mesmo figurino. Só aqueles que fazem figurinos exclusivos. Mas a maioria compra Midora, compra Fada Mãe, compra os vestidos bufantes, quase todo mundo tem igual. Quem tem. Então, tu não consegue se diferenciar com o figurino. Tu não consegue se diferenciar com acessório. Vocês vão conseguir se diferenciar com a experiência que vocês vão entregar, gerando relacionamento. Gerando relacionamento gera fidelidade, gera indicação. A experiência hoje é ela que tem realmente sido o diferencial, tá? Tem muito fotógrafo prestando o mesmo serviço e vocês vão conseguir ser diferente com a experiência que vocês vão entregar. Como que vocês estão atendendo o cliente? O que vocês estão oferecendo? Se vocês têm estúdio, estão oferecendo café, suco, algumas coisinhas para comer, estão dando muita atenção para eles toda hora. O que vocês desejam? O que vocês querem? Qual é o maior sonho de vocês? Entendeu? Está bem, quer sentar um pouco, sabe? Tem que dar uma atenção. Tem que ser uma experiência assim maravilhosa. Nunca fazendo uma cara feia, sempre atendendo eles super bem. Gente, parece besteira, mas não é. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu gosto muito de falar sobre a experiência. Se tem coisas no marketing que eu gosto, que eu falei para vocês, posicionamento. Eu amo posicionamento, amo a parte de falar de criar desejo e amo a experiência única. Esses são os que eu mais gosto mesmo, tá?
Assim, é o que bate muito meu coração. Principalmente a parte de experiência. Gosto muito, vou dar os exemplos para vocês, né, na qual a gente já viveu de experiência. Eu gosto muito, para quem não sabe, de ficar em hotel. Eu amo um hotel. Amo me hospedar no hotel. A Marina tá rindo, que ela deve acompanhar lá. Amo. O que acontece? Gosto muito de Gramado também. Inclusive, eu dei o exemplo do Colline de France, porque eu gosto muito do Colline de France. O Colline de France em Gramado, ele é um hotel que ele já ganhou duas vezes como o melhor hotel do mundo. E, gente, eu já visitei 22 países, já fiquei em vários hotéis, e assim, ó, nada se compara ao Colline de France. Nada se compara. A estrutura dele? Não é a estrutura dele. Eu já fiquei em vários hotéis com a estrutura bem melhor que o Colline de France. Nem se compara ao Colline de France. Entendeu a estrutura? A estrutura de um fotógrafo é o quê? É o estúdio dele, a roupa que ele está oferecendo, é os acessórios. Entendeu? É isso. Não é isso. Porque o Colline de France não ganha nisso. Mas o que ele ganha, então? O que acontece com ele? Vou colocar também, antes de falar sobre o Colline, um exemplo. Existe em Gramado 2 hotéis, que são 2 hotéis muito bem, não é muito conhecido, o Colline de France, que é bem conhecido. Mas são hotéis que são considerados um pouco mais de luxo, tá? São 2 hotéis. Um hotel, ele é o mais caro de Gramado, que é o Castelo San Andreas. Eu não consigo pronunciar. É San Andreas, tá? O San Andreas. Ele não é tão conhecido, mas ele é o hotel de luxo mais caro de Gramado. Depois vem o Colline de France, tá? Então, o Colline de France não é o mais caro, o castelo ganha dele. Esse castelo, eu queria porque queria ficar hospedado, porque eu queria conhecer. Saiu uma promoçãozinha esse ano, né? Eles não abrem muita promoção porque não é o público deles, eles querem um público AA, né? E aí eu acho que eles se confundem. Foi nas enchentes até. Logo que deu as enchentes, todo mundo entrou em promoção. E aí, logo em seguida, eu entrei para ver se eles estavam, e eles estavam com um valor um pouco menor. E aí eu disse pro gato, bom, vamos pegar agora, né? Porque o valor deles normal, eu acho super caro. E aí conseguimos ficar uma diária, porque eles pedem 2. 2 diárias é uma fortuna. Daí a gente conseguiu uma e deu certo. Gente, ele é mais que o dobro do valor do Colline, para vocês terem uma ideia. Só que eu queria pegar essa experiência até, porque eu gosto de trazer para vocês também isso. O que aconteceu? Chegamos lá, a estrutura deles bate o Colline, assim, de tamanho, a vista que tem para a natureza, lindo, maravilhoso. O castelo é lindo mesmo. Só que, gente, a experiência não vale um centavinho que foi gasto. Não vale, entendeu? Então, não é por ele ser o hotel mais caro que ele é o melhor. Que ele tem estrutura melhor que o do Colline, que ele vai ser o melhor. Não é. Atendimento péssimo. Para vocês terem uma ideia, o carro, eles levaram 15 minutos para nos entregar um carro que estava do lado, assim, bem do lado mesmo. A gente estava aqui, o carro ali, e eles se enrolando para pegar. Levaram 15 minutos. Ainda, quando trouxeram o carro errado. Eles tiveram a cara de pau de nos entregar. Tá aqui o carro de vocês. Quando a gente saiu, não, esse não é nosso carro. Aí levaram mais 5 minutos para pegar o carro. Então, isso não é uma experiência, gente. O Colline de France, para vocês terem uma ideia. Olha a diferença agora. Isso foi um item que eu falei para vocês. Fora o resto, que eu não vou nem falar tanto aqui, né, deles, porque senão nós vamos ficar um tempão. O Colline de France, vocês já chegam lá, eles abrem a porta, eles já um sorrisão, já trazem a espumante, já avisam que a espumante é liberada, a hospedagem toda, vocês podem ficar bebendo espumante o tempo que quiserem. A primeira vez que a gente ficou hospedado lá, eu não estava acreditando no atendimento deles, né? Não fui assim com muita fé. Eu lembro que até falei pro gato, só quero ver. E no fim, levei um tapa na minha cara, né? Porque foi. Quando a gente estava no quarto, eu fui fazer umas fotos minhas na primeira vez que eu fiquei lá, 3 anos atrás. Eu fui fazer umas fotos de aniversário e a gente tinha esquecido o flash dentro do carro, o nosso speedlight.
Eu disse, gato, agora tem que ir lá pegar o Speedlight, eu fico aqui esperando e tal. Só que eu tava com um casaco, uma lingerie, um casaco, que era a foto que eu ia fazer em cima da cama com os balões, né? E aí fiquei ali esperando, dele, tá, vai lá, eu fico esperando. O gato voltou em 2 minutos e disse assim, eles não deixaram eu pegar. Eles disseram que eles já vêm e trazem o Speedlight para mim. E eu, meu Deus, gato, eu vou ficar aqui esperando quanto tempo com essa roupa, esses balões, essas coisas, né? Eu disse, agora tem que ir lá e tem que pegar. Quando eu falei isso, gente, tocou a campainha e o cara tava lá feliz da vida entregando o Speedlight. Não deu tempo nem de eu ficar zangada, entendeu? Então, é muito rápido, é tudo muito rápido, eles não deixam tu esperando nada, eles fazem tudo que tu quer. Quando a gente foi lá também, no final do ano passado, a gente atendeu um casal que havia casado na semana que a gente foi, eles foram passar a lua de mel lá e a gente foi fazer as fotos deles, e o cliente disse bem assim para mim, ó, Josi, a gente tá amando aqui, só que assim, ó, eu tenho medo de pedir para eles um churrasco no café da manhã, porque eles são capazes de trazer o churrasco para nós no café da manhã. Então eles fazem de tudo, é maravilhoso. Tu vai para dentro da piscina e eles passam de minuto em minuto lá, querem que ligue hidro, querem beber um espumante, querem beber uma água, sendo que a água é de graça, espumante é de graça, entendeu? Tu não acredita que aquilo existe. Tu não acredita. Por isso que eles ganham, entendeu? Então, assim, ó, a experiência tem que ser única, tem que ser marcante. Vocês têm que se doar para o cliente de vocês, tá? Isso está sendo uma enorme diferença hoje no mercado, porque está todo mundo entregando uma estrutura igual, tá? Então, a experiência tem que ser única. Os clientes, eles têm que ser fã da marca de vocês, tá? E isso é vocês que têm que gerar neles. Vamos para o quinto e último pilar, tá? Que é o monitoramento. É a avaliação dos dados. Sempre tem que ter a avaliação dos dados para entender o desempenho das estratégias de vocês, tá? Utilizando ferramentas de análise, é possível avaliar o tráfego no site, as taxas de conversão, os engajamentos na rede social, tá? E também outros para vocês poderem tomar decisões. Vocês têm que saber avaliar. Gente, a parte da avaliação é outra coisa muito forte que eu sempre tive. Porque o que acontece? Se eu postei uma foto, tá, que não tá dando muita interação, eu tenho que analisar e eu posso tirar ela de publicação e colocar outra e ficar monitorando e olhando, entendeu? Então, vocês têm que fazer essa análise. Daqui a pouco vocês vão criei 4 reels em 2 semanas. Um estilo diferente. Um estilo deu muito movimento, deu muita interação, até conseguir vender com ele. Gente, então façam mais vezes esse estilo de reels. Isso é análise. Não é você sentar, ficar lá um dia inteiro tentando analisar. Não é isso. Tá? É vocês irem analisando tudo que vocês estão fazendo. Ok? E vamos falar agora sobre o marketing de influência. Gente, o marketing de influência, eu já vou falar para vocês desde o início. Eu não utilizo no meu negócio hoje. Por quê? Porque foi o que eu falei, eu utilizo tráfego orgânico, tráfego pago, tá? E é isso, é esses dois. E temos as indicações, né, que é através das nossas experiências, tá? Eu não utilizo marketing de influência. O que é o marketing de influência? Vocês vão buscar influenciadoras da região de vocês, vão fotografar elas e elas vão ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Funciona? Funciona. Tá? Funciona bastante. Eu tenho uma fotógrafa amiga minha aqui da região que ela atende muito, tá? Muita blogueirinha, muitas influenciadoras, e ela tem um baita do retorno. Inclusive, é um ticket muito mais alto, tá? Então, esse é o público que ela quer atingir. Elas divulgam, e quando elas divulgam, elas já criam desejo para os seguidores delas. Funciona. Só que vocês também têm que analisar.
se no mercado de vocês é bom ou não. Para mim, não é bom, mas funciona, tá? O que acontece? Eu trouxe aqui até a imagem da Bianca, tá? A Bianca Andrade. Não sei se vocês conhecem a Boca Rosa, ela é a Boca Rosa. Ela criou agora o produto, o Stick, que é a base Stick. Essa base Stick, o que ela fez? Ela pegou o marketing dela e ela pegou quase todo o dinheiro do marketing e fez os kits, press kit, que eles chamam, e mandou todas as bases que ela criou e mais outros produtos para muitas influenciadoras. Influenciadoras com pouquinho seguidor. Eu analisei. E na época ela mandou para quem tinha 2.000, 3.000, maquiadoras que tinham 2.000, 3.000, até 1.000 seguidores. Por quê? Porque essas maquiadoras começaram a trazer desejo ali, elas abriram aquele press kit, começaram a passar maquiagem. Então, os seguidores de todas essas começaram a ter o desejo para comprar o produto da Bianca. Entendeu? Então, ela usou as influenciadoras. E influenciadoras com pouquinho seguidor também. Com bastante ou com pouquinho. Então, vocês têm, e era de produto, vocês têm que decidir o que vocês realmente querem. Eu não gosto muito de trabalhar com marketing e influência, mas é preferência minha. Tá? Eu tenho que dizer para vocês, eu não trabalho, já trabalhei, já fiz e gostei até. Mas não é o que eu quero. Eu já fiz de uma de Porto Alegre, tá? A Andressa, ela fez gestante com a gente, ela entrou em contato muito querida. Ela disse, olha, tu não faz 15 fotos para mim poder divulgar e tal. E eu disse para ela, faço, eu disse pro gato, se elas virem nos procurar, eu vou fazer, agora eu não vou atrás. Então ela veio, a gente fez, ela divulgou o nosso trabalho, e assim, olha, ficou 2, 3 anos, né? 2, 3 anos, pessoas ainda entrando em contato. E dizendo, eu vi que tu fez da Andressa, e eu vi no perfil dela, e foi dali que eu quis fechar contigo. Entendeu? E isso, foi passando aí no tempo. Por quê? Porque lá de vez em quando ela postava, alguém perguntava com quem tu fez teu ensaio de gestante. Ela fez comigo e com mais uma outra. E ela postava as duas assim. E aí o pessoal vem. Entendeu? Então, funciona. Tá? Hoje não trabalha quem não quer. Gente, tem muitas ideias, tem muita maneira, tá? É fácil? Não é tão difícil, é trabalhoso. É muito mais trabalhoso do que difícil, tá? Não, então, não é difícil, bota na cabeça de você, não é difícil, mas é trabalhoso. Tem que acordar 6 horas da manhã para planejar? Tem. Que nem eu vi ali, a Josi está com a filha, a maioria tem filho, nós também temos. Então, o que tem que fazer? Acorda mais cedo, vai criar coisas no momento que a mente de vocês estão bem tranquila. Entendeu? Filho não é desculpa. Filho tem que ser incentivo, aliás. Tá? Ninguém é desculpa, nem filho, nem marido, nem esposa, não pode ser desculpa. Tem que acordar cedo. Muitas vezes a gente acorda bem mais cedo. 6 horas da manhã nós estamos em pé, criando, fazendo, já começando a trabalhar. Vamos para o tráfego pago e orgânico, que agora eu vou chamar o senhor Gato, e ele vai passar para vocês, então, sobre o tráfego pago e orgânico, tá? Vamos lá, então, um conteúdo um pouco resumido, tá? Mas que vai abrir um pouco, ampliar um pouco a mente de vocês sobre tráfego, tá? E que também, no final, a gente tem uma surpresa aí para vocês, uma aula bônus que vocês vão amar, que vai ser como vocês fazerem esse anúncio. Aquelas que não fazem ainda, né? Também vão já aprender um pouco e também a gente está aí para dar o suporte, tá bom? Então vamos lá, uma parte um pouco mais, eu vou mais explicativa, assim, né, o que é tráfego pago. É investir o dinheiro, né, para os visitantes poderem ver o site, o conteúdo que vocês fazem, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também lá no Google ADS. O que é o Google ADS, né, para a gente poder já dar uma resumida? É quando vocês têm um negócio físico, principalmente, né, um estúdio, né,
ou para outros setores, outras atividades, para mais localizar o estabelecimento, né? Não que só seja para isso, mas também serve também para dar mais autoridade para a marca de vocês, tá? A vantagem é que pode alcançar um público-alvo específico de maneira rápida e com resultados mais imediatos, né? Por quê? Porque tu direciona muito bem o teu anúncio, né? Diferente do orgânico, onde tu vai somente postando, né? E o tráfego pago tu já direciona para onde tu quer te levar. O tráfego, né, resumindo, é o deslocamento de pessoas, e o tráfego pago é a compra de espaços publicitários, assim como a Gata falou, né, lá no início, que antigamente a gente tinha outras formas de fazer essa compra de espaços. Os 4 pilares do tráfego pago, né, que é a segmentação de público, por demografia, né, na região de vocês, onde vocês atuam, interesses, se é ensaio gestante, se é mais um ensaio infantil, se é ensaio corporativo, então vocês conseguem definir bem. E o comportamento, né, se eles têm tendências mais a compras pela internet, se é mais em locais físicos, tudo isso a gente consegue segmentar muito bem. As plataformas, né, que é o Google ADS, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, tem o TikTok também, que dependendo do tipo de como vocês fazem essas postagens, pode ser também o TikTok. E a otimização de campanhas, né, que é analisar os dados, ajustes, otimizar o orçamento, tudo isso entra na parte do tráfego pago. As vantagens, né, imediatez, que é o resultado rápido, tráfego imediato, né? Tu já assim que for aprovado o teu anúncio, ele dependendo, né, lógico, como tu faz, o público que tu quer atingir, ele já vai te trazer resultado sim. O alcance, né, a capacidade de alcançar um público. Tu vai segmentar, tu quer mulheres de 18 a 23 anos, por exemplo, que consomem, que moram na rua tal, na cidade tal, tu vai conseguir sim direcionar e vai ser muito mais específico, né? O controle, que é o maior controle sobre onde e quando os anúncios são exibidos, porque tu também, além de tudo, tu pode definir horários que esses anúncios vão ser exibidos. Por exemplo, tu quer atingir o pessoal que trabalha somente das 9 às 18. Tu consegue sim programar o teu anúncio para ele ser exibido somente naquele horário. Por exemplo, um lojista que só vai anunciar enquanto a loja estiver aberta, ele consegue. Teu estúdio também é a mesma coisa. E a medição, né, que é fácil de rastrear e medir o desempenho através das métricas, que tudo isso a gente consegue. As estratégias para maximizar o tráfego, né? Pesquisa de palavras-chave, né, que é aquilo que a Gata estava falando. No Google, por exemplo, quando tu vai fazer uma pesquisa, tu coloca lá, estúdio gestante, na cidade de Sapucaí do Sul. Tudo isso são palavras-chave. Estúdio, gestante, fotografia, cidade, tudo isso são palavras-chave. Então, quanto mais específico tu coloca um anúncio, tu sobe o teu anúncio lá no tráfego pago, mais fácil do Google também poder se comunicar. Hoje ele já consegue se comunicar. Ele está fazendo mais, ampliando essa comunicação entre Google e Instagram para poder chegar muito mais rápido num anúncio, né? A segmentação de público, que é definir o teu público-alvo, né? O remarketing é alcançar as pessoas que já visitaram o site ou interagiram com o conteúdo anteriormente, né? Aqueles seguidores que entraram, ou né, pessoas que visitaram o teu perfil há 7, 15, 30, 60, 120 dias, tu consegue lançar só para eles. Por exemplo, um anúncio, se tu quer só para remarketing, tu pode pegar pessoas que viram o teu story ou curtiram a tua postagem há 30 dias atrás, por exemplo, uma gestante que entrou em contato contigo, que estava com 12 semanas de gestação, e ela nunca mais entrou em contato contigo, tu consegue fazer um anúncio específico para ela. Lógico, não tão específico assim para ela, né, só para ela, mas com aquelas pessoas que entraram
há algumas semanas contigo, tu consegue fazer só para ela, e não para pessoa, para público quente, por exemplo, que entrou ontem em contato contigo. Aquele que já está um público mais de morno para frio, como se diz no tráfego, né? Tu consegue sim fazer um anúncio somente para essas pessoas em específico. Testes, né? Teste A e B são variações. Hoje a própria ferramenta, pela inteligência dela lá, analisando o teu anúncio, anúncios diversos, ela consegue criar variações de anúncio para poder mostrar para as pessoas que estão visitando ou para novos clientes versões diferentes para conseguir atingir um público maior, porque a ferramenta quer que tu atinja mais pessoas para tu poder investir mais dinheiro na ferramenta, porque de nada adianta tu investir R$6 por dia, se tu pode investir 10, tu pode investir 15. Então, quanto mais pessoas tu poder atingir, ela vai maximizar para tu poder investir mais dinheiro também. Tá? Análise e otimização é quando tu vai monitorar o desempenho do teu anúncio, ver se ele está performando bem através das métricas, né? Se tu quer que custo por clique, ou se tu quer pessoas que estão só visualizando, se tu quer só visualização de perfil, né? Tudo isso tu consegue analisar e otimizar também. Lá bem básico, né? A conversão, que é a ação desejada. Se tu quer que a pessoa entre em contato, se tu quer que ela se torne um seguidor, se tu quer que ela só receba o conteúdo, então essa é a conversão. O lead, né? Que é a permissão de contato. Quando tu cria um formulário, por exemplo, que ela vai lá e coloca os dados dela, nome, telefone, e-mail, né? A captação, que é a arrecadação desses leads, o CPA, que é o custo por aquisição, o CPC, que é o custo por clique, tudo isso são métricas, né? O CTR, o CPM, são todas as métricas que depois, na hora de maximizar, são as performances que o teu anúncio está tendo. Então, através desses itens, CPA, CPC, CTR, né? Tudo isso tu consegue analisar e modificar para o teu anúncio chegar em mais pessoas por um custo menor, porque também a nossa ideia é atingir mais pessoas com um custo menor também. Assim como a ferramenta quer que tu invista mais dinheiro, mas também a gente precisa que o nosso anúncio esteja performando bem para também não se tornar um prejuízo. Né? Esse investimento tem que ser um investimento para tu atrair clientes, e não um prejuízo que tu só está investindo e não está arrecadando nada. Tá? Pixel e API de conversão. O que é o Pixel? Né? É um pequeno trecho, lendo assim bem, mas é a marca que tu coloca quando o cliente entrou no teu site. Né? A Agatha falou sobre que o Facebook e o Instagram não são nossos, né? O Pixel hoje, a gente só consegue colocar essa marca no que é nosso. Por exemplo, no site. No site, a gente consegue colocar esse Pixel. Então, toda vez que o cliente entra lá no site, ele vai ser marcado, que é como Pedro Sobral, que é o que depois eu vou indicar a vocês, ele diz, é uma marca que tu insere no cliente para que tu consiga rastrear ele. Então, quando vocês recebem lá as mensagenzinhas, vi que você entrou visualizou o meu site e não concluiu o seu carrinho de compra. Isso é o Pixel que faz, que é um rastreio. Pixel é um rastreio que toda vez que tu entra no site ou chega até uma determinada página, esse Pixel ele vai fazer o rastreio e depois lá, quando tu for fazer um anúncio, tudo isso são diferentes segmentações que tu consegue também, tá? A função, né, coletar os dados do cliente no navegador. A API é a conversão e interface de programação das aplicações, que envia os dados lá para o servidor, que é onde o Pixel atua, tá? Tráfego orgânico, né? Que é o tráfego que vem naturalmente, sem investimento direto em publicidade. Ocorre através de estratégias de pesquisa, postagens, redes sociais, blogs e outras formas de marketing de conteúdo. É tudo aquilo que tu faz. Stories, né, os stories diários, as postagens diárias de foto, reels, tudo isso é tráfego orgânico, né, que é onde tu consegue chegar em mais pessoas sem investir necessariamente dinheiro.
Lógico que tempo é dinheiro, mas a gente está falando em orgânico e pago, né? Então, tudo que tu faz é tráfego orgânico. Então, tu consegue chegar não em tantas pessoas, talvez quantas tu gostaria, mas tudo isso vai fortalecendo a tua marca e fortalecendo o teu perfil, seja ele do Facebook, do Instagram ou de qual rede social. Então, isso vai fazer com que vocês consigam dar muita, como é que eu posso dizer, autoridade quando alguém estiver visitando, receber um anúncio pago, por exemplo, e essa pessoa entrar no perfil de vocês, ela vai ver que não é só um anúncio de uma pessoa que só postou uma foto. Então, ela vai ver que vocês têm muito conteúdo a passar para eles, né? Os 3 pilares do tráfego orgânico, né? Que esse SEO, que é as palavras-chave, né? Como comentei aqui, que são as palavras-chave no Google, meta tags e os conteúdos de qualidade, né? Então, tudo que vocês conseguirem segmentar, no caso, com palavras-chave, né? Isso também lá no perfil também hoje essa comunicação também no Google vale para o Meta, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram. Então, coloca lá fotógrafo e coloca o endereço de vocês, o Google vai entender e vai comunicar com o Instagram que quando a pessoa pesquisa por fotógrafo na cidade e tal, ele vai lá entregar o perfil de vocês. Ele já está fazendo isso. Conteúdo de qualidade, que é produzir conteúdos originais, né? Imagens, vídeos, engajamento, incentivar os comentários, né? Colocar caixinha de pesquisa, principalmente, que é um ponto forte lá nos stories. Sempre que tu abre um novo story, tu coloca caixinha de pesquisa já para fazer o teu público interagir. É muito importante isso, né? Pedindo opiniões ou pedido para votar, né? Tudo isso vai fazer atingir mais pessoas. Então, isso é muito importante, essa caixa de pesquisa. As redes sociais, né? Interagir com a audiência, compartilhar conteúdo. Acredito que todas vocês já fazem, né? Isso é muito importante. Como integrar, né, o tráfego pago e o tráfego orgânico, fazer os dois trabalharem junto, com sinergia. Essa é uma palavra muito que é fazer as duas partes trabalharem junto, o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Tu utiliza o tráfego pago para gerar resultados imediatos, enquanto tu constrói o tráfego orgânico a longo prazo, né? Tem que construir a tua imagem através do tráfego orgânico para, quando o tráfego pago chega, ele mostra lá a autoridade. Dados e insights, né, que utilizaram os dados do tráfego para informar e melhorar as estratégias, né, que são as estratégias de palavras-chave, né? Então, hashtags, alguns dizem que não funciona, outros dizem que funciona. Nós enxergamos e vemos nas nossas postagens que sim, funciona, atrai, porque a comunicação com o Google melhorou muito. Então, quando tu posta lá no Google lá e vai atrás da pesquisa, quando tu coloca essas palavras-chave através das hashtags ou então do teu perfil, ele vai se comunicar e te entregar como primeiro do topo da lista, né? O equilíbrio é manter um equilíbrio entre as estratégias para garantir um fluxo constante de visitantes e potenciais clientes, né? Que é o que todos queremos. E é isso aí, um pouquinho rápido, como eu disse, e tinha a surpresa que acho que já está indo lá no grupo lá, que é um beabá bem sucinto e bem bacana, né, de como fazer esse tráfego pago. Tem uma aulinha bem bacana ali, pode analisar lá, eu acho que vocês vão gostar. Traz essa parte bem detalhada do tráfego pago, né, principalmente o orgânico eu sei que vocês fazem, mas o pago, aqueles que não fazem ainda ou não conhecem, ou estão com muita dúvida, só utilizam o impulsionar do Instagram, do lado do gerenciador, ele vai sim trazer um resultado melhor com um custo menor. Não que o botão impulsionar não funcione, mas ele tem uma atividade muito específica que é atrair seguidores
E lógico, né, o seguidor, dependendo do teu conteúdo também, ele vai gerar, de seguidor vai gerar a ser um cliente, um potencial cliente. Porém, no tráfego pago, ele vai trazer esse visitante já, bem provavelmente, como um potencial cliente. Certo, pessoal? Dúvidas? Nós estamos aí para sanar. Também podem perguntar lá no grupo depois, que a gente vai ajudar e auxiliar vocês. Certo, Betinho? Pode vir? Voltei, então. Bom, o nosso resumo, então, hoje é planejamento. Essas são as nossas palavras-chave, tá? Do marketing hoje. Planejamento, trazer desejo e fidelizar. Foquem nisso dentro do marketing. Planejamento para criar conteúdos estratégicos, trazer o desejo e fidelizar.